agora essas chamadas. Vamos continuar aqui lendo o livro Estudo de Levíticos, de McIntosh. A gente parou aqui nessa parte, viu? Vamos seguir, porque logo depois tem aqui algumas explicações, né? Fica daqui mesmo. Esta série de pensamentos foi-nos sugerida no decorrer da análise ao capítulo 11 do livro de Levítico. Nele vemos como o Senhor faz uma descrição admirável em pormenores dos animais, aves, peixes e répteis, dando ao seu povo os sinais para poderem conhecer os que eram limpos e os que eram imundos. A súmula de todo este notável capítulo encontra-se nos últimos 2 versículos. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda alma vivente que se move nas águas, e de toda alma que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se devem comer. Isso aqui é para Israel, lembrando isso aqui, viu? Estamos lendo Levítico. Animais que remoem e têm unhas fendidas. Sabe, vamos aprender um pouco sobre isso. No que dizia a respeito aos animais, 2 coisas eram essenciais para se poderem considerar limpos. Era preciso que remoessem e tivessem as unhas fendidas. Aqui é para considerar os animais limpos, não é isso? Limpos é quem remoe e tem as unhas fendidas. Tudo o que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em 2 e remoe entre os animais, aquilo comereis. Um só destes sinais seria insuficiente para determinar a pureza segundo a lei cerimonial. Exigia-se a existência dos 2. Ora, se estes 2 sinais bastavam para o israelita se orientar quanto à pureza ou impureza dos animais, sem qualquer explicação acerca dos motivos ou significado das características, o cristão, contudo, tem liberdade de inquirir sobre as verdades espirituais contidas nessas leis cerimoniais. Que nos ensinam, portanto, os 2 sinais no animal limpo ou a ação de ruminar exprime o processo natural de digerir interiormente os alimentos que se comem. Um dos irmãos aqui até já explicou, sempre explica isso aí, né? Essa questão de ruminar o processo de alimento, tirando as proteínas ali, os nutrientes, e aí toda hora o alimento volta e o animal mastiga mais, até consumir tudo que é necessário ali, daquele alimento. Essa ação de ruminar. Vou ler aqui de novo, viu? A ação de ruminar exprime o processo natural de digerir interiormente os alimentos que se comem. Enquanto que a unha fendida representa o caráter da nossa conduta,
Existe, como sabemos, uma íntima relação entre estas duas coisas na vida cristã. O que se alimenta dos verdes pastos da palavra de Deus e assimila no íntimo o que tomou, o que é capaz de combinar a meditação calma com o estudo acompanhado de oração, manifestará sem dúvida na sua conduta um caráter capaz de glorificar aquele que graciosamente nos deu a sua palavra para formar os nossos hábitos e dirigir os nossos caminhos. Vou ir devagarzinho aqui porque são instruções agora, né, que toca a gente. Algum irmão quer corroborar mais, explicando também aí? Parece quando ele está falando aí do combinar, que é capaz de combinar a meditação calma com o estudo, acompanhado de oração, ele está relacionando aí com a... Ele deve explicar mais na frente aí, mas deve estar relacionando com as unhas, a unha fendida, né? Em duas, né? Então forma um par. Então, combinação, par. As duas coisas, né? E meditação, né? No estudo da palavra e oração. Então, estudo da palavra, leitura da palavra e oração. É um pai. Acho que ele está relacionando, nesse caso, com as unhas fendidas, os animais que têm unha fendida, né? Formando duas unhas, vamos dizer assim, né? Porque a gente vai ter animais com acho que três ou mais fendas na unha, né? Mas aí, no caso, são os animais com a unha fendida formando dois, ou par, ou uma combinação aí de duas coisas, vamos dizer assim. Só isso, não. Parece que sim, foi bem notado aí por Wesley, né? Porque aqui ele parece que fala com o ruminar. Nessa parte aqui, quando tem essa divisão aqui, né? É porque está trazendo assuntos que foram em cima. Então ele faz uma divisão de duas coisas que ele falou em cima também. É até interessante esses sinais, né? Que rumina, ação de ruminar, né? Parece que ele liga aqui. O que se alimenta dos verdes pastos da palavra de Deus, da verdade, né? E assimila no íntimo o que tomou. É porque o ruminar, como ele falou, é um processo que, deixa eu sublinhar, é um processo natural de digerir interiormente os alimentos. Então, fala de algo interior. O irmão termina com isso aqui também, bem apontado aí. No íntimo que tomou. Aí depois ele parte para outro que ele falou, né? Unha fendida representa o caráter, a nossa conduta, como a gente age, né? É o que é capaz de combinar a meditação da palavra, a pessoa está meditando, buscando o entendimento, né, do Senhor, e fazendo isso orando, na questão da dependência. A oração fala de dependência. Isso aí, algum irmão quer comentar mais? Só para complementar, então ele mostra que
se você realmente ruminar a palavra, né, ela não ficar tão só mastigar e engolir uma única vez, né, mais ou menos isso, é você mastigar e desce para um reservatório, não vai direto para o estômago, desce para um reservatório, depois traz de volta e mastiga de novo até tirar todos os nutrientes daquele alimento, você vai ter uma vida de atitudes diferente. Então vai estar em sincronia isso daí, né? Essas duas coisas, né? Do animal limpo, né? Que era o ruminar e também as unhas fendidas. Então essa combinação mostra que primeiro é ruminar, né? Então primeiro se eu leio a palavra e medito na palavra, acompanho essa palavra, creio nela, trago ela de volta, né, para entender melhor, para buscar. Então se eu faço isso também em oração, né, em dependência, isso vai se refletir na minha conduta, né, as unhas fendidas, né? É o meu dia a dia. Então realmente vai ficar em sincronia, né, em harmonia, tudo o que está acontecendo. Então, o caráter do cristão ele vai ser moldado de acordo com quanto ele rumina a palavra. Certo. Assim, pelo que eu estou percebendo aqui, essas partes aqui que o irmão Mectosh vai dar uma explicação, ele é muito direto também, né? Nas explicações dele, a gente pode ir bem com calma mesmo, para que a gente possa ter um entendimento legal do que o irmão está querendo falar. Então, vou continuar aqui. Qualquer pensamento aí pode interromper, viu? Digerir a palavra. É de recear que muitos dos que leem a Bíblia não assimilem a palavra. Estas duas coisas são completamente diferentes. Uma pessoa pode ler capítulo após capítulo, livro após livro, e não assimilar uma só linha. Podemos ler a Bíblia como se cumpríssemos uma rotina monótona. Porém, por falta de faculdades assimiladoras, de órgãos digestivos, não tiramos nenhum proveito com a leitura. Devemos ter isto bem presente em nosso pensamento. O gado que pasta na erva verde pode ensinar-nos uma salutar lição. Primeiro, alimenta-se diligentemente do refrescante pasto. Depois, repousa tranquilo, a remoê-lo. Belo e admirável quadro do cristão alimentando-se do conteúdo precioso do volume inspirado, para depois o digerir intimamente. E esta experiência se generalize mais e mais entre nós. Se estivéssemos mais habituados a fazer da palavra de Deus o alimento necessário às nossas almas,
o nosso estado seria certamente mais vigoroso e salutar. Guardemo-nos de fazer da leitura da Bíblia uma forma morta, um dever frio, um trabalho de rotina religiosa. O mesmo cuidado é necessário quanto à exposição pública da palavra de Deus, que os que expõem as Escrituras aos seus semelhantes se alimentem previamente delas e as dirijam por si mesmos, que leiam e assimilem, em particular, não apenas para os outros, mas para si mesmos. Isso aqui é importante. Dá só uma pausazinha aqui rápido, né? Tem um versículo, algum dos irmãos pode lembrar aí, que acho que está em uma das cartas de Paulo a Timóteo, que ele diz assim, lá no finalzinho, ele assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, Paulo, ele dá a recomendação primeiro para Timóteo ter cuidado de si e da doutrina, que fazendo isso salvarás a ti mesmo, primeiro, né? A ti mesmo. Então, se volta para a pessoa de Timóteo, a recomendação de Paulo. Isso que o irmão falou aqui me fez lembrar isso aí. Aqui, quem já leu, tem essa parte aí, né? Não sei se é primeira ou segunda Timóteo. Se algum irmão encontrar, a gente lê aí. Vamos continuar aqui. É triste ver um homem ocupado continuamente em procurar alimento para outros, enquanto que ele próprio morre de fome. Por outro lado, os que assistem ao ministério público da palavra não devem fazê-lo maquinalmente e por força de hábito religioso, mas sim com o sincero desejo de ler, tomar nota, aprender e assimilar intimamente o que ouvem. Não sei se algum irmão já viu aí, peraí. 1 Timóteo 4,15, Isaac colocou aqui. Vamos lá. Aqui ainda está no assunto. Medita estas coisas. Está compartilhando, tá, né? Pronto. Medita estas coisas. Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos outros que te ouvem. Mas primeiro Timóteo tinha que tomar cuidado com ele mesmo. Assim, os que ensinam e os que são ensinados gozarão de uma vida espiritual sã e bem provida e manifestar-se-á o caráter próprio da vida cristã. Dá, abra aí também Romanos 12, que a gente leu também, um pouquinho mais na frente, os versículos mais na frente. Romanos 12, verso
7. 7, né? É 12, 7. E aí fala, vou ler um pouquinho antes, né? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A gente, ali no texto, né, que Dal até colocou a exortação também de Paulo a Timóteo ali, a gente percebe essa questão, e ele está chamando a atenção dos irmãos que, assim, se dedicam a esse ministério, ou, falando mais na prática, na Assembleia também, aqueles irmãos que tomam a palavra ali para falar alguma coisa do texto da palavra, e no livro ele está colocando que, assim como Paulo falou lá para Timóteo, que haja, né, da parte de Timóteo, aquela dedicação, aí também, né, nos Romanos, ele fala isso. O que ensina, aí fala, né, medita essas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, eu queria destacar que, né, no texto aí, né, do livro, o irmão está colocando que aqueles que fazem isso, que tem esse ministério, vamos dizer assim, eles têm que fazer para a edificação da igreja, né, para o que é útil para a igreja, para a edificação da igreja, pensando nos irmãos. E aí, o que acontece? A pessoa só vai estar capacitada para fazer isso, vamos dizer assim, para estar nas mãos do Senhor, para que o Senhor a use para isso, né? Não é que vai ser uma coisa automática, porque eu estudei, porque eu li, então automaticamente o Senhor vai me usar. Não, não é assim. O Senhor usa quem quer, né? Mas o Espírito Santo vai usar de acordo com, né, a administração dele na Assembleia. E o que usando daqueles que ele vai trazer algo, né, de útil para a Assembleia, que seja de edificação, de consolo, ou de esqueci a outra palavra. Mas o que eu estou querendo destacar aí é que, né, o Senhor, o Espírito, ele não vai usar uma pessoa que não esteja se dedicando na leitura da palavra, o estudo, né? A pessoa tem que ter previamente, vamos dizer assim, esse ruminar da palavra de Deus, né? Essa dedicação dupla de meditação e oração na palavra de Deus, porque quando você faz isso, o Senhor vai falar o seu coração, o coração de cada um. E pode ser que seja da vontade dele, que aquilo que ele trouxe pessoalmente para você, ou particularmente para você, pode ser da vontade do Senhor, que isso seja também levado para outros irmãos. Através, então, claro, né, dessa ministração do ensino da palavra. Então, o que eu estou querendo colocar é que, quando o irmão coloca isso aí, ele está dizendo que aqueles que têm um dom de ensinar, como está lá em Romanos 12, 7, que se dedique ao ensino. Como é essa dedicação? É você estar fazendo isso que está sendo falado aí no livro, né, sobre os animais puros aí, as duas características dos animais puros, que é o ruminar e o casco fendido. Então, necessariamente, né, o irmão vai ter que estar tendo essa dedicação de ruminar, de ler a palavra de modo que ela interiormente fale a ele,
e vai ter que se dedicar disso nessa meditação e na oração. E para isso, claro, né, tem que haver a meditação e a oração. Então, o que ele está falando é que às vezes, né, a pessoa, o irmão, pode se precipitar em querer estar falando na assembleia ou ensinando, simplesmente pelo sentido de ensinar, né? Simplesmente por querer estar falando ali. E não é assim, né? Muitas vezes nunca viu aquele texto, nunca nem meditou naquele texto em casa, ou nos ensinos das verdades que o Senhor tem nos revelado, e a gente pode se precipitar e querer falar, querer ensinar, e isso, né, essa precipitação, ela é, vamos dizer assim, muitas vezes conduzida pela nossa carne, né, pelo nosso próprio desejo, vontade de querer estar, até às vezes, né, uma boa vontade de querer estar ali ajudando, participando e ajudando ali. Mas o Senhor não trabalha com a nossa boa vontade, ele trabalha com a vontade dele, né? A ação da vontade dele através da administração do Espírito Santo. Então, o que cabe a nós é nós estarmos, vamos dizer assim, que o texto está querendo falar, é nós estarmos preparados para sermos usados pelo Espírito Santo de Deus. Então, aqueles que têm esse dom de ensino têm que estar preparados, ou seja, está se dedicando, né? E aí, se o Senhor quiser usar, vai usar, né? Se o Senhor quiser usar, vai usar. Então, a maioria das vezes, aquele ensino, quando é feito, é realizado através de um irmão, já falou primeiro com ele. Se não falou primeiramente com ele, no coração dele, o que adianta ele estar ali ensinando aos outros, né? Tem que falar primeiro a ele, no coração dele. Ele ter essa imersão, esse entendimento interior, essa meditação, essa vida de oração, né, para compreender e entender o que Deus está falando através da sua palavra, primeiro para ele, né, para nós mesmos, e, se assim for da vontade dele, também para os nossos irmãos, né, para que haja assim a dedicação, a edificação, né, de toda a Assembleia, né, que haja essa ação que é útil para todos. Então, é só isso aí, eu queria destacar aí nesse texto aí que foi lido aí, trazendo esse versículo aí de Romanos, né? Esses assuntos aqui a gente pode ir com calma, né? Estamos todos aprendendo isso aí. Para mim serve bastante. E, e chama atenção, né? Chama atenção de todos nós aqui. E eu fico imaginando os irmãos aí do século XIX, essa dedicação que eles tiveram, essa dependência, o que o Senhor fez com esses irmãos aí. A incrível montante de conteúdo que esses irmãos escreveram, falando sobre a palavra da verdade, palavra bíblica. Um pregador, né? Acho que foi Billy Graham, que Mário até falou que muitos não querem admitir, mas muitos do sistema não querem admitir, mas aprenderam com os irmãos reunidos ao nome do Senhor. Muita coisa. Mas só que aquela situação, né? Pega o que é conveniente. Clero, esse assunto de clero nem se toca nesses lugares. Dizer que o dirigente é o Espírito Santo.
E que o homem, como o Wesley até falou aí, né? Se não estiver preparado, acaba tomando o lugar aí do espírito, né? Apaga o espírito, né? A ação do espírito para aqueles que estão na reunião. E é o que acontece hoje no sistema, infelizmente, né? Os nossos irmãos em Cristo estão tudo aí, espalhados em várias denominações, mas recebendo que alimento, é? Será que está vendo a direção do Espírito? Existem os dons ali, muitas vezes os dons não estão tendo a oportunidade de se dedicarem como é, né? Como o dom deve ser exercido. E é essa confusão que a gente tem hoje. Enfim, irmãos, assim eu vou marcar aqui. Já são 9h34. Se eu permitir, na próxima reunião a gente segue aqui. A vida interior e a conduta exterior vão juntas. Ainda falando dessas figuras, né, do animal que remói e que tem também as unhas fendidas.